Será que você sabe estudar? Hoje a gente vai falar especificamente sobre isso, sobre a diferença entre estudar e estudar de forma eficiente. A gente já viu que, em determinados momentos, o principal é você definir um objetivo. Hoje a gente vai falar de um dos objetivos que é o mais comum dos nossos alunos, entrar em uma escola técnica estadual. Então, olha lá, quando você começa a estudar para a escola técnica estadual, o que você precisa fazer? Você precisa saber o que estudar, mas mesmo antes de saber o que estudar, você precisa olhar para a escola que você pretende prestar e entender qual o objetivo, qual a meta que você precisa atingir. Lembra, galera, a gente tem diversas escolas técnicas estaduais. São mais de 220 escolas no estado de São Paulo inteiro. Você vai ter que escolher uma delas. E as escolas, por terem concorrências diferentes, têm notas para ingresso diferente. Então, você precisa entender qual é a sua escola, pesquisar sobre ela. Nós aqui no curso Profitec fornecemos a vocês algumas métricas, algumas ideias de notas de aprovação. Então você vai pegar essas métricas, pegar essas notas de aprovação e colocar lá no seu mural. Você vai fazer um mural, pegar um papel mesmo, colocar lá no seu quarto e falar, ó, essa é a minha meta. Vamos supor que a sua meta, você escolheu uma escola que precise de nota 6 para passar. Tudo bem? Lembra, galera, elas variam. Então, vamos dar 2 exemplos aqui para você entender. A ETEC de São Paulo, que é uma das mais concorridas, ela vai te cobrar uma nota em torno aí de 7, 7,5, depende do curso que você vai escolher. Enquanto que o mesmo curso, às vezes, na ETEC Heliópolis, vai exigir uma nota para ingresso menor. Significa que aquela escola é melhor ou pior? A gente vai falar disso em um outro vídeo específico. Mas não significa, a gente não tá avaliando aqui qualidade. Mas uma coisa quer dizer para você. Ela quer dizer que ingressar na ETEC São Paulo é mais difícil do que ingressar na ETEC Heliópolis. Então, olha lá, eu vou tratar aqui de um caso genérico para você entender. Mas lembra, é fundamental você conhecer a escola que você quer. Vamos pensar então numa escola que a média para aprovação é 6. E aqui a gente está falando de uma gama grande de escola, tudo bem, pessoal? Se vocês mirarem na nota 6, vocês vão conseguir passar em diversas escolas. Mas estou pensando nesse caso. O que você vai fazer? Você pega lá uma folha de caderno, marca lá, meta, nota 6. E aí você coloca no seu quarto. Você coloca no seu quarto no primeiro lugar que você vai ver quando você acorda e no último lugar que você olha quando você vai dormir. Normalmente é o mesmo lugar, certo? Então, veja lá. Esse vai ser o seu objetivo. Você quer passar, você quer isso. Então, é isso que você precisa mirar. Muito bem. Uma vez que você viu esses pontos, o que você vai estudar? O segundo passo é você acessar o site do vestibulinhaetec.com.br e baixar o programa da prova. Lá você vai ter o conteúdo todo. Lembra, é um conteúdo que vai de 6º a 9º ano. Então pega o 6º ano, o 7º ano, o 8º ano e o 9º ano. Pessoal, ele não vai conseguir te cobrar em um exame tudo o que está lá no programa. Lógico, o que você pode fazer? Você pode pegar os exames anteriores das ETECs, aqueles exames que já aconteceram no passado, e pegar ali uma quantidade de questões para avaliar de cada disciplina. Tem algumas dificuldades, porque o exame da ETEC hoje não é mais separado por disciplina. Então você vai ter que identificar o que é português, o que é matemática, o que é física, o que é química, mas dá para ser feito. Com um olhar ali para isso, você consegue fazer. Então, a nossa sugestão para você é a seguinte: pega o exame, pega o programa, senta lá na prova e fala assim, olha, essa questão, começa a ler, identifica aquele problema ou aquele conteúdo que está sendo cobrado, vai lá no programa e marca. Tudo bem? Então, vamos supor, você pegou uma questão que está cobrando regra de 3. Você vai lá no programa e marca. Regra de 3 caiu no ano de 2018, por exemplo. Tudo bem? E aí você vai ter uma lista de todos esses itens a serem estudados. Bom, você já está num segundo passo, então você já traçou um objetivo e já viu os conteúdos que você vai estudar. Você vai ter que fazer isso
para cada uma das disciplinas. Lembrando, português, matemática, e matemática você precisa pegar a parte de álgebra e geometria, física, química, biologia, história e geografia. Tudo bem? Na ETEC não é cobrado inglês, então fica tranquilo. Legal. Uma vez feito isso, você já pegou o conteúdo de toda a prova. Não adianta você pegar o conteúdo de um único exame. Você precisa voltar lá em 3, 4 exames que aconteceram para ter uma noção daquilo que mais se repete. A gente vai, ao longo desse ano aqui, liberar para vocês que querem participar desse exame, alguns checklists, alguns programas do que a gente já selecionou e daquilo que mais cai no exame, aquilo que a gente identifica. Tá? Isso vai ajudar bastante. A gente está preparando esse material e assim que a gente tiver, a gente disponibiliza para vocês aqui no nosso canal. Então fique esperto, porque a qualquer momento pode sair, beleza? Bom, então olha lá, você levantou esse conteúdo, você já sabe o conteúdo que vai cair e você tem um objetivo. O que você vai fazer em seguida? Você vai pegar essas mesmas questões que você identificou e tentar resolvê-las. Bom, quando você tenta resolvê-las, vai surgir dúvida, galera. E aí você vai esclarecer essas dúvidas. Se você está na internet, tem bastante coisa na internet. Você consegue encontrar diversas resoluções aí. Então, você entra no YouTube e digita lá a regra de 3. Vai aparecer uma série de conteúdos que explica a regra de 3. Você pode também voltar, lógico, aos seus livros. Perguntar para o seu professor na escola, perguntar para o seu amigo, que às vezes pode manjar daquela matéria melhor do que você. Então, fique esperto e tente encontrar uma forma que funciona para você. Agora, só uma dica aqui. A gente está falando entre a diferença de estudar e a diferença de estudar de forma eficiente. Cuidado, você não precisa virar um mestre naquele assunto. O que você precisa é conseguir resolver exercícios repetidamente naquele tema. Então, veja, uma vez selecionado um determinado tema, uma vez selecionado um determinado conteúdo, você vai fazer tantos exercícios quantos forem necessários para você dominar aquele conteúdo. Uma vez que você se sente confiante, passa para o próximo, tudo bem? E toma um cuidado aqui, galera, que é uma coisa muito comum. Normalmente, a gente pega e estuda aquilo que a gente mais gosta. Isso é um erro fatal, porque normalmente você já é bom naquilo que você mais gosta. Você precisa estudar aquilo que você precisa. Então, não tem muita saída. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o exame, resolver, ver as questões que você acertou e ver as questões que você errou. Quais conteúdos que você precisa estudar? Aquele conteúdo que você errou. Aquele conteúdo que você já está acertando, lógico, você vai revisar, vai tentar fazer mais exercícios, mas em geral você já tem um certo domínio. E aí você vai dominar o seu tempo, você vai usar o seu tempo naquele conteúdo que você errou, porque é ali que está a sua dificuldade. Você consegue entender isso? Não adianta você pegar um determinado conteúdo e falar: nossa, eu adoro história, então eu vou estudar história de cabo a rabo, estudar tudo que tem de história. Se você fizer isso, você não vai passar no exame, porque o exame depende, além de história, das outras disciplinas. Você pode gabaritar em história e ainda assim você não vai passar. Você precisa acertar um pouquinho de cada questão. Claro que se você gabaritar em história, você pode, por exemplo, não ir tão bem em física, porque na ETEC uma coisa compensa a outra. Não tem peso para essa nota, tudo bem? Mas não adianta você dominar uma única matéria. Lembra, a gente tem português, álgebra, geometria, física, química, biologia, história e geografia. São 8 matérias, galera. Você vai ter que dominar pelo menos 5 a 6 para conseguir ir bem. Só que também não esquece que você não sabe exatamente como vai ser o exame. Então não adianta você focar em algum conteúdo específico. Você vai ter que estudar uma gama de conteúdos. Você vai precisar de uma série de conteúdos que você domine para conseguir ir bem na prova. Tudo bem? Então, uma dica aqui, essa dica é valiosa. Entra lá no mesmo site do Vestibulinha ETEC, baixa 4 exames. Começa com 4. Baixa 4 exames.
faz esse processo que eu te falei. Então entra lá no programa, vai marcando aquele conteúdo que mais caiu e aí você foca nesses conteúdos que mais caíram. Depois, o que você pode fazer? Voltar lá no site do vestibulinho e pegar uma outra prova. E aí tentar resolver. A gente chama isso de simulado. Você vai tentar fazer como se fosse a prova. Quando você está num cursinho, como é o nosso caso, nós preparamos simulados, nós fazemos esse trabalho para vocês. Mas quando você não está no cursinho, ou porque não quer, ou porque não tem tempo, esse trabalho vai acabar sendo por você mesmo. Tá bom? Então, mas isso é fundamental. Veja, você precisa resolver questões como se fosse a prova. Não adianta você simplesmente ficar resolvendo questões como exercícios livres. Você precisa ter um tempo. E esse é um outro ponto importante. Você precisa conseguir fazer uma boa prova no tempo que a ITEC te dá. Hoje, até esse último exame, quando eu estou gravando esse vídeo, você tem 4 horas para fazer essa prova. Tudo bem? Então não adianta você fazer uma prova fenomenal em 10 horas. Você precisa fazer uma boa prova em 4. Olha lá, significa que dessas 8 matérias você precisa dominar 5 ou 6 e ainda assim fazer uma boa prova nesse período de 4 horas. Tudo bem? Bom, quando você faz esse processo, então você, veja, já determinou uma meta para você, já pegou os conteúdos, já fez exercícios, estudou aquilo que você está com dificuldade e a partir daí usou um outro exame para fazer como se fosse um simulado. Isso vai te dar um segundo diagnóstico, uma forma de você identificar aqueles conteúdos que você está com mais dúvida ainda. Pessoal, esse é o processo básico para você conseguir estudar. Com isso, você vai conseguir passar no exame? Vai. Se você conseguir fazer esse processo repetidamente, dominando cada um desses conteúdos, você consegue passar. Você tem a mesma possibilidade de passar do que qualquer outro candidato. Tudo bem? A diferença é que você vai ter um esforço, um trabalho muito maior. Beleza? Então, olha lá, né? A gente já falou aí de alguns passos. E um ponto fundamental para você conseguir ser aprovado, conseguir passar nesse exame, é você entender que você precisa ter 2 pontos fundamentais. E aqui eu vou te dar uma mágica, o como você consegue passar nesse exame. São 2 coisinhas que você faz e é batata. Você consegue a aprovação. Só que, já te adianto, não vai ser fácil. Bom, as 2 coisas quais são? Primeira, você precisa começar, você precisa fazer esse processo. Você precisa iniciar esse processo. Não adianta você deixar para fazer isso um mês antes do exame. Em um mês antes do exame, eu te garanto que se ali você começar sem ajuda nenhuma, você não vai conseguir estudar tudo. Claro, vamos supor, você já é um aluno nota 8, nota 9 na sua escola. Você tem chance de ser aprovado? Claro, você já vem estudando. Na verdade, você não deixou para estudar na última hora. Você deixou ali para relembrar na última hora. Você já veio estudando do passado. No 6º ano, provavelmente, você era um aluno que tinha boas notas em todas as disciplinas. No 7º ano, no 8º ano. E no 9º ano, você continuou mantendo essa média. E aí, o que você faz? Você simplesmente vai revisar. Sem ajuda, lembra, você vai ter que fazer esse mesmo processo. Não adianta você pegar só o último exame, resolver e achar que vai ser igual nesse próximo vestibulinho. Tudo bem? Então, um ponto fundamental é planejamento. Bom, e a primeira então dica que eu te dei é você precisa começar, você precisa fazer isso. Olha lá, eu lembro que quando eu fui fazer o exame da ITEC, eu fiz cursinho, eu fiz Profitec, né? E aí, o que eu fazia? Quando eu estava fazendo as aulas, ao longo do ano, eu ia pegando aqueles conteúdos e revisando. Isso dá certo, isso funciona. Por quê? Porque você vai com mais calma fazendo esse processo. Dá tempo de você fazer isso se você começar agora, mas você precisa começar. A segunda dica é que não adianta só você começar. Você precisa começar e continuar. Galera, vai bater uma vontade de você parar. É mais ou menos quando você está fazendo regime, né? Olha eu falando de regime. Pô. Não, mas é bem isso mesmo. Eu não sou um bom exemplo para regime,
mas foi um exemplo legal para passar na ETEC. Mas olha lá, é mais ou menos como quando você está fazendo regime. Você começa o regime, você começa lá todo esforçado, e ao longo do período, ao longo do tempo que você está fazendo essa dieta, te dá uma vontade de sair do regime. E aí, ou você resiste, ou você não resiste. Se você resistir, você chega lá naquele seu objetivo. E se você não resistir, você não vai conseguir chegar. Então, o ponto é, você precisa começar e continuar nesse processo, tá bom? Lembra, galera, é um passo atrás do outro. Não adianta você achar que, começando hoje, amanhã, você já vai dominar tudo. Isso não é verdade, isso não é real, tudo bem? Você precisa começar e ir dando um passo atrás do outro, de tal forma que você consiga, dali, fazer o processo e dominar uma boa parte desse conteúdo. Lembra, você precisa, quando você fizer aquele seu exame simulado, atingir o seu objetivo. Então, a gente estipulou aqui nesse meu exemplo que o meu objetivo era 6. Então, olha lá, se eu fiz esse processo, fiz o exame, tirei uma nota 6, pô, eu estou no caminho certo. Posso parar? Não. Você vai ter que ir fazendo isso, e fazendo exames, e fazendo exercícios, até o dia do exame real. Porque se você parar, a nossa cabeça, galera, vai deixando as memórias que a gente menos usa mais armazenadas. Significa que você não vai saber nada quando chegar no dia do exame? Não, mas significa que alguns detalhes de alguns pontos que você estudou, você não vai conseguir se lembrar de uma forma tão fácil, tá bom? Lembra também do tempo, você precisa fazer isso em um determinado tempo. E o tempo é importante para você, porque não adianta você chegar no dia da prova e ficar se esforçando para lembrar conteúdos que você não viu há algum tempo, tá legal? Então, olha lá, você precisa ser disciplinado. E aí, vale a pena a gente lembrar aqui de um ponto. O ponto é o seguinte, você precisa iniciar, persistir e ter uma meta. Se você não tiver essa meta, você não vai conseguir chegar lá. E isso não é porque você tem problema, não, porque a gente é assim. Acabei de falar do regime. Eu tenho uma dificuldade extrema de conseguir fazer regime. Por quê? Eu começo e paro. Atinjo o meu objetivo? Não, não consigo. Tá legal? Então, o que você se dispõe a fazer precisa ser bem feito, tá? E se você não conseguir? Bom, se você não conseguir, pelo menos você vai ter se esforçado e tentado o seu máximo. O que você não pode fazer? Simplesmente desistir sem tentar. Então, nós aqui do curso Profitec acreditamos realmente que a escola técnica pode te transformar, ela pode te fazer uma mudança de vida. Nós já vimos inúmeros casos de alunos nossos que entraram para o ensino médio e aí a gente encontra com eles ou eles voltam para nos visitar e eles estão super bem na vida, eles descobriram uma carreira ou até descobriram aquilo que eles não queriam fazer e foram por um caminho diferente. Mas a ideia, o que engloba a parte por trás da escola técnica faz muito sentido. Ela vai te fornecer contato com diversas profissões. Então você consegue, ao longo desse período, ir desenvolvendo a sua carreira e vendo aquilo que você quer fazer. Não é muito raro pessoas que entram, por exemplo, para fazer o curso de mecânica e depois de 3 anos vão fazer a faculdade de marketing. Ou pessoas que fazem o curso de química e depois vão para a administração. Mas também não é muito raro aquelas pessoas que entram para o curso de Química e seguem na carreira de Química. Pode ser tanto bacharelado quanto engenharia química, não importa, mas seguem dentro dessa carreira. Os dois estão ok, está tudo certo. O que vai contar é o que você quer, não o que mais ninguém quer. Você precisa focar naquilo que você quer, traçar um planejamento e seguir esse planejamento. Galera, é simples. Eu não vou te dizer que é fácil, mas é simples. Estou te dando um roteirinho aí de estudo. Se você conseguir sentar e fazer, se dedicar nesse processo, você vai atingir o seu objetivo. Nós temos certeza disso. E olha lá, se você por um acaso já é aluno da Profitec,
você já sabe disso. E o que a gente faz? A gente dá uma mastigada aí na coisa, né? Então, a gente faz esse processo de ir lá, olhar os exames, ver aquilo que mais cai, seleciona os conteúdos e coloca no nosso material. Isso facilita para você, mas significa que você vir e assistir às aulas que a gente dá resolve o problema? De jeito nenhum. Existe uma parte que é fundamental e depende sempre do aluno. A gente dá diversas ferramentas. A gente oferece as aulas, a gente oferece os exercícios, a gente oferece os simulados, a gente oferece os exercícios de revisões, apostilas de revisões. Então, tudo isso a gente oferece para vocês. Pronto, está tudo certinho. Agora, o que vocês precisam fazer? Pegar esse material e executar. Não adianta de nada um material bem feito, com exercícios selecionados, se você, aluno, não abrir. Tudo bem? Então, você precisa entender que esse processo é um processo que depende basicamente de nós, mas depende muito também de você. A gente está entregando para vocês aulas, professores e conteúdos selecionados e de qualidade, mas você precisa conseguir desenvolver o processo, você precisa conseguir fazer aqueles exercícios para que você consiga resolver os exames da prova. Lembra, a gente faz diversos simulados aqui na Profitec. A cada simulado a gente gera um relatório para você, para te falar o que você precisa melhorar, o que você precisa estudar mais. Então, a gente dá uma mastigada nesse processo todo que eu falei. O processo é exatamente esse. Só que uma parte desse processo, que é uma parte chata, burocrática, quem faz? Nós. A gente entrega para vocês só ali a elite, só a nata. Você pega o conteúdo e tem que estudar esse conteúdo, né? Então, aquilo que eu falei, nós temos ótimos professores aqui? Temos. Nós temos o conteúdo selecionado, o material pronto? Temos tudo isso. Mas se você não usar esse material todo, não vai dar certo. E uma outra coisa nós temos também a oportunidade de vocês tirarem dúvidas. Então, enquanto você que está nos assistindo, que não é nosso aluno, precisa acabar procurando isso pela internet, indo atrás de vídeos, indo atrás de conteúdos que estão aí liberados na internet, os alunos da Profitec conseguem ter esse material à mão, ter acesso aos professores para tirarem dúvidas, inclusive pela internet, fórum de dúvidas, portal do aluno, que a gente faz algumas correções de exercícios. Então, fiquem atentos a isso, porque efetivamente isso faz diferença na hora que vocês estão estudando. Então, galera, o que a gente queria falar hoje era exatamente isso, a diferença entre você estudar e estudar de uma forma eficiente. Se você simplesmente estudar, você vai atingir o seu objetivo? Não sei. Não sei como que você é como aluno, não sei como você é com o conteúdo que cai no exame. Se para você estudar, você tem uma boa memória, uma facilidade nas diversas matérias e conseguir dominar a maioria desses conteúdos, pode ser que para você funcione. O que a gente entende como estudar de forma eficiente é ter um processo, pegar todo esse conteúdo e fazer ele de forma que ele te ajude a desenvolver. E lembra, né, galera? Tem conteúdos que vêm primeiro e outros que vêm depois. Vou voltar no exemplo de regra de 3. Já deu para perceber que eu dou aula de matemática, né? Mas vou voltar de novo na regra de 3. Olha lá. Para você entender a regra de 3, você tem que ter visto para trás razão, proporção. Provavelmente você tem que dominar um pouquinho melhor fração, né? Você vai ter que resolver equação do primeiro grau. Então, veja que os assuntos, principalmente na matemática, eles são interdependentes, eles são relacionados. Mas não só na matemática, na física vai acontecer isso, na química vai acontecer isso, em português vai acontecer isso, quando você vai fazer lá, por exemplo, uma análise sintática da parte de português, você precisa ter aqueles bloquinhos de conteúdo de gramática, não é? Então, veja, você precisa conseguir entender que as coisas estão interligadas. Ah, não, mas história eu não preciso fazer isso. Não, olha lá, dependendo da questão, ela pode te relacionar conteúdos de uma determinada época e de outra determinada época. Se você não domina as duas, você às vezes não consegue fazer essa relação. Tudo bem? Então, todas as questões, elas são interligadas.
E hoje, mais do que nunca, o exame da ETEC é o que a gente chama de um exame interdisciplinar. É um exame que ele está muito misturado às disciplinas. Então, a gente, às vezes, na hora de pegar um determinado conteúdo, a gente fica na dúvida se aquele conteúdo é de português ou de estudos sociais, de biologia ou de química, de matemática ou de física, e assim por diante. Por quê? Porque eles exigem ali, eles têm uma certa complexidade. E, só para deixar uma dica extra para vocês, que vai ser muito importante, para o exame da ETEC em especial, uma coisa que vai ser fundamental para vocês conseguirem resolver os exercícios é leitura. Vocês precisam ter uma boa interpretação de texto. E a gente só adquire uma boa interpretação de texto quando nós lemos. E lê em quantidade. E galera, a gente só lê em quantidade aquilo que a gente gosta de ler. Então, essa é uma dica que a gente dá para os nossos alunos. Tentem encontrar livros que vocês gostem, mas não esqueçam que vocês vão fazer um exame que tem alguns conhecimentos específicos. Então, um deles, por exemplo, são tirinhas. Pega lá o jornal ou na internet, vai atrás de algumas tirinhas e tente interpretar essas tirinhas. Elas são importantes para a história, para português, tá bom? Então, tente interpretar esses conteúdos também. A sua interpretação vai ser um fato importantíssimo na resolução dos exercícios. Beleza? Então, fique atento a tudo isso. Veja como que você vai conseguir relacionar esses conteúdos para daí você ter esse resultado final. Não esquece, sempre mirando a sua meta. Se você colocou uma meta de uma escola que você precisa de uma nota 6 para passar, você não precisa chegar ao ponto ou se estressar mais para uma nota 9. É claro que se você tiver facilidade, super 10, continua, vai, avança. Agora, vamos supor que você já tem alguma dificuldade. Você está ali estudando, está chegando no 6,5, né, para ficar com uma folguinha ali, 6,5, 7. Você precisa se matar, estudar horas a fio para conseguir chegar na nota 9? Não necessariamente, tudo bem? Não é obrigatório, você precisa conseguir atingir o seu objetivo. E o seu objetivo, só quem pode determinar é você. Beleza? Galera, se você curtiu esse vídeo, clica aí no joinha. E se inscreve também no nosso canal, se você por um acaso não conhecia o nosso canal. Se inscreve lá no canal da Profitec. A gente vai liberar mais conteúdos como esse, dando dicas, dando algumas informações sobre o exame. E ativa o sininho também, tem o sininho lá do YouTube, para que você seja avisado sempre que a gente liberar um conteúdo novo. Tudo bem? Valeu, galera. Obrigado e bons estudos para vocês.